Mas a pandemia nos ensinou uma coisa óbvia para mim e que não era tão óbvia para muitos, né? O trabalho, Vitor, o capitalismo vai vilipendiá-lo, depauperá-lo, reduzi-lo ao máximo. Uma empresa que tinha, digamos assim, 10 mil trabalhadores, hoje pode trabalhar com 800 e vai produzir 5, 6 vezes ou 10 vezes mais do que aquela. Eu posso te dar o exemplo que você certamente conhece mais do que eu. A primeira vez que eu entrei num jornal foi na Folha de São Paulo, eu acho que foi nos anos 85, não, 76, 77, né? Alguma coisa assim, e eram várias escrivaninhas com máquinas Olivetti ou similares, cada um trabalhando na sua. Bom, se você entrar num jornal hoje, você vai ver que ele é muito diferente. Isso vale para, né, para praticamente todos os ramos. Mas teve uma coisa que a pandemia mostrou. Por que que os empresários no mundo, e especialmente no Brasil, porque aqui é tudo mais predador e tudo mais predatório, não é por acaso que é uma burguesia de origem escravocrata, senhorial, colonial, tá certo? Eles estão impondo à classe trabalhadora e exigindo que ela vá para o trabalho. O que que eles dizem? Vai trabalhar para você sobreviver. Não é verdade. Vai trabalhar porque nós, empresários, estamos querendo continuar acumulando. Sabe por quê? Isso mostrou a força de uma tese vital, que, aliás, é uma tese do Marx, né? Vamos dar direito a quem merece, né? Que leva tanta burdoada, né? O capital não vive sem trabalho vivo. A máquina, seja ela uma máquina industrial, seja ela uma máquina informacional da inteligência artificial de última geração, ela potencializa, né, enormemente o trabalho, exponencialmente o trabalho, mas ela não cria riqueza. Então, a pandemia mostrou que o capitalismo sem trabalho humano é um sistema parasitário, tá certo? Por quê? Porque sem o trabalho vivo, para. Né? Como é que eu vou? Eu vou dar um exemplo aqui, nós estamos falando nessa máquina. Eu, você, em interação com este nosso público que nos vê e nos ouve, e nos assiste. Se eu parar de falar, se você parar de falar, ou se o colega, os trabalhadores e trabalhadoras que estão aí organizando esse mundo digital pararem, a máquina não vai continuar respondendo por mim. Não vai ter jeito. É um exemplo simples, mas é verdadeiramente assim. Agora, essa centralidade do trabalho ocorre ao mesmo tempo em que o capitalismo tem uma maquinaria avançadíssima e tem uma força sobrante de trabalho aos, digamos assim, milhares, e quando se olha no mundo, aos milhões. O que o capitalista faz quando, no lugar de um trabalhador ou de uma trabalhadora que ele tem e paga 10, ele tem 1 milhão querendo o lugar dele? Ele vai dizer, olha, você vai ganhar 8, 7, 6, 5, você vai perder direito, isso. Isso no Brasil, agora entrando em Brasil, se acentuou, não começou aí, tá certo? É muito importante ter claro. Podemos voltar ao período da ditadura, ao governo Sarney, a Collor, e assim por diante. Mas vamos dizer assim, a devastação do trabalho, não é? a quebrar a espinha dorsal da CLT, permitir a terceirização total, começou, se intensificou, melhor dizendo, com o golpe do Temer. Aliás, foi por isso. Eu costumava dizer que o Temer era um governo golpista e terceirizado. Ele era contratado para fazer o quê? A PEC do fim do mundo, arrebentar com a educação, com a previdência e com a saúde no Brasil, tá certo? A liberalizar a terceirização e fazer a contra-reforma trabalhista. Não é por acaso, e para mostrar que esse é um traço do capitalismo global, ao mesmo tempo que o Temer estava levando adiante a sua contra-reforma trabalhista, né, que arrebentou vários dos elementos que nós temos aqui, o Macron estava fazendo o mesmo na França e o Macri na Argentina. Porque o capitalismo hoje tem essa força sobrante. Então ele disse, eu tenho milhões, bilhões precisando de trabalho, por que eu vou manter direitos para aquele que está trabalhando aqui e fazendo com que o meu lucro seja um pouco melhor? É a era da devastação. E isso fez com que, na contra-reforma do Temer, 3 ou 4 pilares da estrutura dos direitos do trabalho do Brasil começassem a ser radicalmente demolidos. O negociado passa a valer sobre o legislado, ou seja, a lei não vale mais. Se o trabalhador e a trabalhadora, no sufoco, negociarem redução de salário, redução de jornada, porque preferem reduzir tudo para não serem desempregados,
a CLT passa a não ter mais valor. Né? Para dar um exemplo, as jornadas foram flexibilizadas e criou-se. A Justiça do Trabalho praticamente foi tolhida, os sindicatos passaram a sofrer, tá certo? Um torniquete ali violento, mas o que eu considerei desde o início foi o cheiro do sociólogo do trabalho. Acho que mais uma vez acertei, tá certo? Acho que nesse caso acertei, percebi. O mais violento da reforma trabalhista do Temer é o trabalho intermitente. Porque o trabalho intermitente, o que é, Mário? É você legalizar o ilegal. O ilegal, que é o trabalho que burla tudo, vai ser legalizado. E se você legaliza a ilegalidade, você tem o melhor dos mundos, que é isso hoje. Né? Contrata, descontrata, essas plataformas hoje, de todos esses tipos de trabalho que eu citei, não são só de entregadores. Né? Quem garante que todos os setores de serviço em que isto pode ocorrer não caminharão, como já estão caminhando, para a uberização dos seus trabalhadores? Eu vou citar de novo o caso da imprensa. Dos meus estudos, eu cheguei a entender a expressão dos trabalhadores, é muito interessante. O que é o freela fixo? Você, jornalista, pode me corrigir se eu estiver errado. Né? O freelance é aquele trabalhador jornalista que faz trabalhos, né, esporadicamente, ele é contratado por um pacote. Quando o freelance vira fixo, freela, fixo, é porque você eternizou a burla trabalhista. Só que isso ocorre em todos os setores dos serviços onde isso é possível, né? E isto cria essa tragédia que nós estamos vendo hoje. Só para fechar, Mário, se nós formos ver com o Bolsonaro, aí vem carteira verde e amarelo. Eu escrevi outro dia que não é o posto Ipiranga, é o poste Ipiranga, né? Quer dizer, o Guedes disse outro dia, quem trabalhar no Brasil ganha, e quem não trabalhar não ganha. Aí vem a pandemia. Nós temos mais de 30 milhões de miseráveis, não são pobres, miseráveis passando fome, entende? Então, o quadro é um quadro complicado. Né? E imaginar que isto será aceito pela população das periferias, pelas populações negras, indígenas, imigrantes, operárias, sindicais, estudantis sem revolta, é ilusão.